Conversa com meu povo. Alegrias e esperanças, tristezas e angústias. Desejamos concluir em reflexão, oração e ação de graças o ano de 2022, com palavras que certamente nos acompanharão no ano novo, dedicado por convocação do Papa Francisco à redescoberta e valorização do Concílio Vaticano II, como parte da preparação do grande jubileu do ano de 2025. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração, porque a sua comunidade é formada por homens que, reunidos em Cristo, são guiados pelo Espírito Santo na sua peregrinação em demanda do reino do Pai e receberam a mensagem da salvação para comunicá-la a todos. Por este motivo, a Igreja sente-se real e intimamente ligada ao gênero humano e à sua história. Palavras da Constituição Pastoral Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II. Com o Papa Francisco, neste momento, estamos conscientes diante do mundo que ninguém pode salvar-se sozinho. Apela ao Papa, juntos recomecemos a partir da Covid-19 para traçar sendas de paz. O tempo, querido irmão, querida irmã, corre veloz. No início do ano, como fazemos sempre, dissemos que se tratava do ano da graça do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E este foi realmente um ano da graça, com tudo o que o Senhor nos concedeu. Entretanto, foram também abundantes as surpresas oferecidas pelas muitas curvas da vida. A modo de revisão de vida e com a disposição para olhar para frente e para o alto, queremos elencar algumas das alegrias, esperanças, tristezas e as angústias, para filtrar tudo isso no mistério da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vamos lá. As alegrias. Foram abundantes aquelas que nos envolveram como fruto da ação do Espírito Santo em nós e entre nós. A Igreja vive a alegria do pontificado do Papa Francisco. Uma voz sempre ouvida, inclusive por muitas pessoas ou grupos que não acolhem a Igreja, mas sempre querem saber o que pensa e diz o Papa. Um jovem ancião de 87 anos, uma boa parte do tempo numa cadeira de rodas, o que ajuda a valorizar os enfermos e debilitados. Há poucos dias, afirmou de novo que a Igreja é governada com a cabeça e não com os joelhos, referindo-se ao problema físico que o incomoda. Uma verdadeira enxurrada de homilias, cartas, exortações e preces, muitas vezes carregadas de emoção, como aconteceu recentemente na solenidade da Imaculada Conceição. Aqui, em nossa Igreja de Belém, a alegria da realização do primeiro sínodo arquidiocesano e o novo plano arquidiocesano de pastoral que está no prelo para ser lançado no início do ano. A alegria das muitas vocações para o serviço da Igreja, as ordenações diaconais e sacerdotais, as paróquias e áreas missionárias criadas à volta dos fiéis para a vida da Igreja depois das dores suscitadas pela pandemia. Não nos esqueçamos do Círio de Nazaré, vivido com multidão de pessoas e de piedade, conduzidos que fomos por Maria, Mãe e Mestra. E a vida das paróquias, comunidades, pastorais, movimentos e serviços, além da ação caritativa e social da Igreja
para a promoção humana e o crescimento de todas as pessoas. Houve muito mais alegrias e motivos de ação de graças do que problemas. As esperanças. A virtude da esperança é a certeza de que nossa vida nesta terra tem rumo e que Jesus Cristo é Senhor, Alfa e Ômega, princípio e fim. Sabemos que esta esperança é filha da nossa fé. Por isso não desanimamos, mesmo quando os problemas se avolumam. Quem espera e confia no mundo melhor, mais justo e fraterno, pode saber com clareza que a Igreja Católica compartilha este sonho e ajuda a construí-lo, recolhendo o que existe de positivo nos corações das pessoas, nas famílias muitas vezes fragilizadas, nos pequenos e pobres que dela aguardam presença, solidariedade e compromisso. As tristezas e as angústias. Depois da pandemia, houve muito luto e choro em nossas famílias e nossa sociedade. Dentre tantas e profundas tristezas do ano que vivemos, cumpre salientar a fragmentação gerada nos meses que nos antecedem em nosso país. Com liberdade diante de opções sociais ou políticas, temos a lamentar, além dos graves problemas da sociedade, as divisões nas famílias e comunidades, o ódio e a agressão que tantas vezes tomou conta de muitos corações, levando a atitudes pesadas e radicais. A Igreja quer assumir com todos os irmãos e irmãs a responsabilidade de trabalhar pela restauração dos laços de amizade e de fraternidade, a fim de que descubramos que há muito mais coisas que nos unem do que aquelas que nos dividem. Lembremos-nos da palavra do Senhor, que todos sejam um, para que o mundo creia. Diante dos muitos desafios, a Igreja, através da mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz de 2023, diz: ninguém pode salvar-se sozinho. Juntos, recomecemos a partir da Covid-19 para traçar sendas de paz. A Igreja, querido irmão, querida irmã, quer abraçar tudo que é humano e dar a sua contribuição para melhorar o mundo. E aqui volto à palavra do Papa, na mensagem para o dia 1º de janeiro. Enfim, o que podemos fazer? Antes de tudo, deixarmos mudar o nosso coração pela emergência vivida, permitir que neste momento histórico Deus transforme os nossos critérios habituais de interpretação do mundo e da realidade. Não podemos continuar a pensar apenas em salvaguardar o espaço dos nossos interesses pessoais ou nacionais, mas devemos repensar-nos à luz do bem comum, com o sentido comunitário, como um nós aberto à fraternidade. Não podemos ter em vista apenas a nossa proteção, mas é hora de nos comprometermos todos em prol da cura da nossa sociedade e do nosso planeta, criando as bases para um mundo mais justo e pacífico, seriamente empenhado na busca de um bem que seja verdadeiramente comum. Para fazer isto e viver melhor, não se pode ignorar um dado fundamental. As crises morais, sociais, políticas e econômicas que vivemos são todas interligadas e os problemas que consideramos como singulares, na realidade, um é causa ou consequência do outro. E assim, somos chamados a enfrentar com responsabilidade e compaixão os desafios do nosso mundo. Devemos repassar o tema da garantia da saúde pública para todos, promover ações de paz,
para acabar com os conflitos e as guerras que continuam a gerar vítimas e pobreza, cuidar da nossa casa comum e implementar medidas claras e eficazes para fazer face às alterações climáticas, combater o vírus das desigualdades e garantir o alimento e um trabalho digno para todos, apoiando quem não tem sequer um salário mínimo e passa por grandes dificuldades. Fere-nos o escândalo dos povos famintos. Precisamos desenvolver com políticas adequadas o acolhimento e a integração, especialmente em favor dos migrantes e daqueles que vivem como descartados nas nossas sociedades. Somente despendendo-nos nessas situações, com um desejo altruísta inspirado no amor infinito e misericordioso de Deus, é que poderemos construir um mundo novo e contribuir para edificar o reino de Deus, que é reino de amor, justiça e paz. Continua o Papa Francisco. Compartilho essas reflexões com a esperança de que, no novo ano, possamos caminhar juntos, valorizando tudo que a história nos pode ensinar. Formulo votos de todo o bem aos chefes de Estado e de governo, aos responsáveis das organizações internacionais, aos líderes das várias religiões. Desejo a todos os homens e mulheres de boa vontade que possam, como artesãos de paz, construir dia após dia um ano feliz. Maria Imaculada, Mãe de Jesus e Rainha da Paz, interceda por nós e pelo mundo inteiro. Caríssimo irmão, caríssima irmã, daqui a pouco estamos de volta, permaneça conosco. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nesta passagem de ano, porque este programa vai ao ar no sábado e no domingo, 31 de dezembro e 1º de janeiro, queira você e sua família receberem os votos de um ano novo muito feliz, muito santo, abençoado por Deus, de muita unidade, de muito desejo de acolher a palavra do Senhor e anunciá-la com vigor e com coragem. Deus nos abençoe, Deus nos dê a graça de viver bem esse novo ano, que será novo se nós formos homens e mulheres renovados na graça de Deus, porque o tempo passa por si mesmo, mas nós damos o sentido que desejarmos de acordo com o nosso coração e a nossa fé. Perguntas que as pessoas nos enviaram. Alberto Juraci Melo, de Ananindeua. Um indígena pode ser sacerdote? Ele não tem a religião própria de sua comunidade? Veja só, a igreja anuncia o Evangelho. Ao anunciá-lo, o Evangelho não diminui nada de cada cultura, de cada ambiente. E muitas pessoas, também no meio dos indígenas, acolhem a boa nova do Evangelho, se fazem batizar e entram na igreja. Há poucos dias, Dom Antônio foi lá na Diocese de São Gabriel da Cachoeira para ordenar um novo sacerdote indígena daquela região. Por que não? Nós temos indígenas que seguem as religiões tradicionais e temos indígenas que são cristãos católicos. Neste período está conosco na Fazenda da Esperança, em Mosqueiro, o padre Odílio, é um sacerdote indígena e ele está passando um período aqui conosco, vai ajudar durante o mês de janeiro um pouco também na ilha de Mosqueiro, um sacerdote cristão católico, que tem as marcas da sua cultura, mas é plenamente católico, plenamente cristão, trabalhou na formação dos novos sacerdotes lá na Diocese de São Gabriel da Cachoeira,
foi coordenador de pastoral, é um padre como qualquer outro sacerdote. Então, é bom a gente saber, nós temos pessoas indígenas que têm a sua religião que nós respeitamos e temos indígenas que são cristãos, que se fizeram batizar, que participam da vida da igreja. Aliás, na maior parte das regiões da Amazônia, nós temos a certeza de que, historicamente, a Igreja Católica teve e continua tendo uma presença e um serviço fundamental de anúncio do Evangelho e também de serviço social, caritativo às pessoas. E aqui a Igreja serve a todos, também aqueles que têm outras práticas religiosas, mas a Igreja, na caridade, quer servir a todos. Segunda pergunta que já foi respondida aqui, mas eu respondo de novo porque parece que é uma outra pessoa. Gostaria de saber o significado da água associada ao vinho na celebração da missa. Esse rito é paralelo ao primeiro milagre realizado por Jesus em Caná? Não. Acontece que no tempo de Jesus o vinho usado às refeições era muito forte. Então, era um gesto de boa educação colocar um pouco d'água no vinho que era consumido na refeição. Os cristãos, quando Jesus instituiu a Eucaristia, os primeiros cristãos usavam o vinho para consagrar o vinho que era daquela época e colocavam também um pouco d'água, justamente porque esse vinho era muito forte, era muito grosso. E aí, como o Espírito Santo suscita e orienta a igreja, isso se transformou também em um sinal da nossa humanidade unida à divindade de Cristo. Por isso que quando o padre ou o diácono colocam a água no vinho, na hora da procissão das ofertas, diz, pelo mistério dessa água e deste vinho, possamos participar, Senhor, da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Pergunta de Jocélia Cardoso. Qual a associação que a igreja faz em relação ao Papai Noel nas festas do nascimento de Cristo? É bom que a gente distinga um pouquinho as coisas, Jocélia. A associação que a igreja faz. Não é a igreja que faz. Nós temos aquilo que os reis magos fizeram, levando presentes a Jesus menino. Daí, muitas partes do mundo começaram a presentear as pessoas no dia de Natal ou no dia da Epifania. A gente vê, por exemplo, aqueles que moram nas regiões orientais, o Natal é celebrado no dia 6 de janeiro, quando nós celebramos a Epifania. E ali é que é o dia em que as pessoas oferecem umas às outras os presentes. Depois houve um bispo, São Nicolau, que tinha um cuidado muito grande com as crianças e com os pobres, e distribuía presentes para as crianças. Então, daí nasceu, a partir primeiro da França, porque Noël quer dizer Natal em francês. Aí nasceu essa tradição e que cresceu muito ligada também à questão do comércio, mas não é uma iniciativa da igreja. É claro que a igreja valoriza as devoções que nascem em torno dela ou a partir dela, mas a igreja celebra o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Noel, Natal, Papai Noel foi uma coisa que foi se desenvolvendo por aí, mas não é uma instituição da Igreja Católica. Ana Lícia Campos, onde podemos encontrar o relato do nascimento de Cristo na Bíblia? Nós podemos encontrar nos evangelhos de São Mateus e de São Lucas. Cada um, na sua perspectiva, narra aquilo que a gente chama os evangelhos da infância de Jesus, nos 2 primeiros capítulos dos evangelhos de Mateus e de Lucas. Pergunta de Juvenal Cordeiro. Ainda existem as missões dos mercedários carmelitas atuando aqui em Belém? Não. Os mercedários, na época de Pombal, foram expulsos junto com outros religiosos, então nunca mais voltaram. Eles têm até desejo de voltar a ter uma presença aqui. Os carmelitas também tiveram uma atuação. Atualmente nós temos as irmãs carmelitas, é claro, que são contemplativas.
mas não temos as missões dos mercedários e dos carmelitas. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.